Aqui no estúdio eu converso com o médico geriatra, Dr. Rubens Fraga Júnior. Muito bom dia, doutor. Bom dia, senhor. Dá mesmo para driblar a ação do tempo dessa forma, doutor? Veja, nós geriatras temos uma posição bem definida. O envelhecimento, ele é um processo natural. Os animais envelhecem, os seres vivos envelhecem, todos nós vamos envelhecer. Os seres vivos envelhecem. Eu sempre digo para os meus pacientes que eu quero ser velho um dia. Porque significa que vou fazer parte de uma elite que chegou lá. Porque qual é o oposto de envelhecer? É morrer cedo, né? Agora veja, existe um envelhecimento acelerado por fatores. Que né? fatores? Então, por exemplo, se a pessoa fuma, isso acelera o envelhecimento, né? Hoje existem vários estudos mostrando que as rugas que surgem no rosto da pessoa que fuma é muito maior do que aquela ruga que surge exposta à luz solar, por exemplo, o fotoenvelhecimento, né? O sedentarismo, quer dizer, a falta da prática de atividade física. Exercício físico é bom enquanto você faz, né? Então é muito importante que as pessoas entendam isso. No Brasil, eu acredito que 80% dos brasileiros são sedentários. Ou seja, uma vão cifra envelhecer muito alta. de uma forma mais rápida. Exatamente. Então, às vezes as pessoas confundem envelhecimento com doença, né? A doença que mais mata no mundo hoje é a aterosclerose, né? Então, a pessoa sedentária, ela está em risco dessas doenças, né? Então, a luz solar, ela envelhece, né? Por isso, usar o filtro solar é importante. E o lado genético também, né? Então, a gente pode intervir 50% do envelhecimento acelerado, a gente pode retardá-lo através de estilo de vida saudável, né? Alimentação, exercícios físicos e redução do estresse. 20% vem do lado genético, né? E o restante vem dos fatores ambientais que a gente ainda não consegue esclarecer. Parece que a população é atingida, por exemplo, pela poluição. A poluição ela está relacionada com a incidência maior de aterosclerose também. Então parece que as pessoas que vivem em cidades, né, a poluição ajuda também a acelerar isso. Né? E muito se fala com essa questão dessa medicina de anti-envelhecimento, que é uma medicina nova, é relativamente nova, tem 11 anos, surgiu nos Estados Unidos. Se fala nessa questão da reposição hormonal. O que exatamente seria isso e quais são os benefícios e os riscos disso? Veja, há pouco tempo houve um congresso dessa Sociedade de Medicina Anti-Envelhecimento nos Estados Unidos. O New York Times colocou uma matéria muito interessante, onde ela coloca a posição do ex-presidente do Instituto Nacional de Envelhecimento dos Estados Unidos, o professor Robert Butler, um dos maiores geriatras na atualidade hoje, e ele coloca que o lado positivo da medicina anti-envelhecimento é esse lado da mudança do estilo de vida, enfim, da alimentação, do exercício físico. Agora, a questão hormonal, ela ainda não foi aprovada pelos órgãos reguladores americanos. Então, o FDA é contra as indicações, por exemplo, de uso de reposição de hormônio de crescimento, que reduziria a massa adiposa e que melhoraria a massa magra, ainda é um uso off-label. Eles chamam de que não há indicação para isso. Por quê? Porque os riscos superam os benefícios. Então, a reposição de hormônio de crescimento, ela aumenta o risco de hipertensão arterial, de diabetes, né? A reposição hormonal, por exemplo, não são todos os homens que precisam tomar testosterona. Talvez uma pequena parte realmente que tenha o hipogonadismo, que é muito raro de acontecer. O que seria isso? A pouca produção de testosterona. O que isso causa, doutor? Veja bem, então existe uma tendência de que se enquadre a andropausa, que seria a menopausa do homem, né? Então seriam os mesmos sintomas que as mulheres têm, mas isso não está bem definido, né? Existe uma síndrome chamada Adam, que é
o homem envelhecendo deficiente de androgênios, né? Que está bem definida, mas ainda não existe evidências científicas para que se saia dosando testosterona dos homens e prescrevendo hormônio para todos os homens. Não é assim. Então, essa questão hormonal realmente é uma questão que está trazendo muito conflito de interesses, inclusive, né? Porque existe a pressão de uma parte da indústria. A indústria do envelhecimento, ela movimenta hoje algo em torno de 50 bilhões de dólares, segundo o New York Times. Em 2009 vão ser em torno de 77 bilhões de dólares por ano. É muito grande. Por quê? Por que isso? Porque as pessoas têm medo de envelhecer. Se a gente entender que o envelhecimento faz parte do ciclo da vida, a gente procura explicar isso em grupos de terceira idade para as pessoas entenderem. Não tem medo do envelhecimento, né? Agora, é claro, envelhecer com qualidade de vida, como eu digo, morrer de bota, né? Morrer inteiro, né? E quer dizer, a gente procura retardar o aparecimento, a geriatria preventiva já faz isso há muitos anos, retardar o aparecimento das doenças, né? E se aparecer a doença, através do controle, reduzir a chance dessas pessoas apresentarem sequelas, apresentarem complicações. Outra questão, doutora, é a questão das vitaminas, né? Muito se fala da vitamina A, da vitamina C. O que é o ideal? É se comprar a vitamina? É encontrá-las da forma mais natural possível? Por que as pessoas consomem vitamina, né? Dizem que a urina dos americanos tem a maior concentração de vitaminas do mundo, porque eles tomam muita vitamina. Né? Alguns estudos saíram no início do ano passado, falando inclusive do aumento da mortalidade por parte de algumas vitaminas. Né? O que a gente deve fazer? Qual seria, digamos assim, o ponto de equilíbrio? O índio come, você tem que olhar para aquele alimento. Índio come. Se o índio não comer, o índio não toma vitamina. Se o índio comer, é bom, entende? Então, vamos comer fruta in natura, vamos comer folhas verdes escuras, os vegetais alaranjados, né? Então, hoje a gente tem a facilidade da comida de quilo, né? Então, você chega lá, tem aquela farta quantidade de verduras, de frutas, né? Então, vamos fazer um prato colorido. Isso aí os nutricionistas estão cansados de falar. É muito importante, né? Agora, muitas pessoas o que fazem? Fumam, não fazem exercício e vão para o fast food, vão para a carne vermelha, vão para os embutidos, né? Daí, é claro, a coisa vai, de alguma forma a pessoa precisa repor, né? Então precisa ter bom senso em relação a isso, sempre com orientação médica. Tá ok, então, doutor. Muito obrigada pela sua presença. Um bom dia. Bom dia.